Na Web TV OAB São Paulo, nós recebemos o presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, o Sindecom, Dr. Pedro Afonso Gomes. Doutor, obrigado pela entrevista. Vamos começar a nossa conversa falando da relação entre direito e economia nos dias de hoje. Há toda uma história por trás disso, mas nesse momento contemporâneo, como está essa relação direito e economia? Eu é que agradeço a sua gentileza, Paulo. E falando já de direito e economia, é claro que desde o início da humanidade nós temos essa relação muito forte. As questões materiais, a gestão dos aspectos materiais e, ao mesmo tempo, a legislação, a ordem jurídica que está em torno disso, os direitos, as obrigações. No caso brasileiro atual, nós temos uma economia bastante ativa, não exatamente nesse momento, mas sempre esteve muito ativa, com muitas relações nacionais, internacionais, com muitos aspectos conflitivos e também de encaminhamento, ou seja, de formação de riqueza e renda. E o direito vai nos ajudar também, muitíssimo, a estabelecer este novo patamar, não de conflito, mas de colaboração entre as partes, entre as pessoas. Então eu diria que direito sem economia dificilmente vai caminhar e economia sem direito também da mesma maneira. E assim se aplica a diversas situações, como por exemplo, nos casos extremos, uma recuperação de empresas que tem um forte elemento de economia e também um forte elemento de direito, assim como nas questões tributárias, assim como nas questões de grandes grupos, de abusividade ou não abusividade, de cláusulas contratuais. E aí nós estamos falando de direito, mas também estamos falando de abusividade do ponto de vista econômico, material, de desigualdade entre as partes. Acho que são essas as questões básicas hoje. Agora vamos falar um pouquinho de algo que está aí sendo muito falado, que é o novo Código de Processo Civil. Entrou em vigor no dia 18 de março e a relação do novo Código de Processo Civil também com a área de economia. Exatamente. Nós nos preocupamos especialmente naquilo em que o Código de Processo Civil estabelece as questões de fato. Quer dizer, o Código trabalha o direito e trabalha os fatos. Os fatos, muitos deles, a maioria eu diria, tem um fundo econômico. Então nós temos avaliações econômicas, nós temos arbitramentos econômicos e temos especialmente as perícias econômicas, ou seja, a perícia que trata das questões econômicas e financeiras. Nós temos um número muito grande de economistas que trabalham em perícia no estado de São Paulo, são cerca de 3.000, que trabalham em favor dos advogados como seus assistentes técnicos, como os peritos assistentes técnicos, e também em favor dos juízes, nomeados por ele como peritos do juízo. Isto facilita a verificação dos fatos, para que depois sobre esses fatos seja aplicado o direito e aí julgada a questão para uma das partes ou outra. Então, esse trabalho dos economistas tem muito a ver com o Código de Processo Civil, visto que todo esse trabalho tem que ser relacionado às normas vigentes para o Código de Processo Civil, como se faz um laudo, em que momento se faz, quais são os pontos em que o perito pode atuar, para não entrar em áreas que não é a dele, por exemplo, a área de direito. A área de direito é prevista para os juízes e para os advogados. Os peritos entram apenas na parte, no nosso caso, econômica e financeira, para dar o substrato, as causas, as consequências de cada um dos fatos ali relacionados. A gente percebeu que as mudanças do Código de Processo Civil, e isso era, enfim, uma condição muito simples de constatar, demandou do advogado muito estudo, que trocou-se diversos artigos, mais de 1.000. Na área de economia, isso está restrito a um universo menor? Foi necessário um treinamento muito específico dos economistas ou foi algo bem localizado, como o senhor deixou claro nessa resposta, a diferença entre o economista e o advogado com relação ao Código de Processo Civil? Na verdade, há uma necessidade, sim, nós já estamos atendendo no sindicato desde o ano passado, os cursos que o sindicato desenvolve, este mês, todos os sábados e todos os domingos, sábados e domingos os cursos, porque há pessoas de fora da cidade de São Paulo e mesmo de fora do estado de São Paulo que frequentam os cursos. São exatamente para atualizar o economista na nova realidade do Código de Processo Civil e para que ele atenda, de acordo com as normas legais, o serviço que ele vai fazer, que é de perícia, seja como perito do juízo, seja como assistente técnico. Isso nós estamos expandindo para o Brasil todo, através de ensino à distância.
E isto é fundamental para que não só os advogados tenham que se readaptar a algumas das normas, como também aqueles que servem como auxiliares de justiça ou como auxiliares dos advogados nos casos dos assistentes técnicos.